21 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje, um programa especial com um debate, até porque a gente tem feito aqui, ao longo desses últimos meses, entrevistas com convidados tanto a nível local, estadual e federal, convidados do país inteiro, e hoje um resumão, aí, um debate, um confronto de ideias, justamente isso, somente confronto só deve ser nesse campo das ideias, conforme o próprio Aloysio disse mais cedo também. Hoje, conversando com esses 4 convidados, e neste bloco, meu caro Aloysio, eu peço a você a gentileza de fazer a abertura, e cada convidado terá 6 minutos também para desenvolver o seu raciocínio sobre o tema. E o detalhe, no bloco anterior, já anunciado pelo Aloysio, e eu confirmo agora, a inversão da ordem, para que a gente tente ser aqui o mais justo possível, digamos assim. O mais justo, acho que seria a palavra melhor aqui que eu encontrei. Aloysio, por gentileza. Invertendo a ordem das pesquisas, que ditou a ordem inicial: Lula, primeiro colocado, Zé Luiz, simpatizante dele, Jair Bolsonaro, Cristiano Moro, Roberto, Ciro. Embora ressalte de novo, Moro e Ciro estão em empate técnico, que não ocorre na primeiro e segundo colocado, são bem destacados. Mas começo por você, Roberto. Analisar prós e contras das demais pré-candidaturas, não só as que estão aqui representadas, como qualquer outra que você julgar necessário analisar. Obrigado, eu achei ótima essa questão, é muito desafiador, Primeiro posso começar por qualquer uma das 3? À vontade. Bem, a candidatura Bolsonaro. Bolsonaro tem, não como pessoa, mas o movimento que ele representa, ele tem um mérito, a gente tem que reconhecer. Ele deu voz, sim, a uma direita brasileira, e isso por si só é um mérito. Essa voz é uma voz complicada. Eu acho que o Bolsonaro não é o melhor representante de uma direita conservadora. Eu não o vejo como conservador, Eu acho que ele não conserva nada, mas a direita precisava de uma voz, isso é um mérito. Mas um outro mérito, que eu acho que é maior que esse, sem querer, Bolsonaro representa uma coisa que está na alma do povo: a força. Ele distorce isso. Coloca a força como violência. Vamos resolver tudo na base da bala, na base da força, no chute da bala. Mas o povo brasileiro tem a sua vitalidade, a sua característica cultural mais generalizada, que não está no DNA, mas tem a ver com a nossa formação histórica, a capacidade do povo brasileiro de ser um povo batalhador, de ser um povo que não aceita muito bem o papel de vítima. E Bolsonaro vocalizou isso. Quem não souber entender esse mérito de Bolsonaro vai ter dificuldade de lidar com ele. Então, esse é o único lado positivo que eu vejo nele. E, negativamente, praticamente tudo. Praticamente tudo. Eu acho que eu resumiria o lado negativo dele na incapacidade de separar palanque de governo. A racionalidade de governo falta em Bolsonaro. As pessoas acharam que os militares e Paulo Guedes iam conseguir trazer essa racionalidade. Não conseguiram. Então, falta racionalidade de governo. E isso impacta em tudo. Isso é a razão principal da grande tragédia do governo dele. Em relação a Moro, Moro não é, o mesmo eu digo para Bolsonaro, não é a figura de Moro em si, mas a Operação Lava Jato, ela desnudou uma relação promíscua entre dinheiro e poder, que todo mundo sabia que existia, mas ninguém tinha visto ainda de um modo tão claro. Isso, independentemente do caminho que a operação tomou, a meu ver, equivocado, que inclusive prejudicou as contribuições que a operação poderia trazer para o país, a politização
e excessiva, mas, de fato, ficou claro para o povo brasileiro que os grandes empresários, né, estão sempre coliados com os grandes políticos. Isso é uma coisa que é uma contribuição realmente positiva e a gente não pode deixar de dizer isso. Negativamente, né, Moro não tem projeto. Né? Ele não fala de outro tema. Quando ele fala do tema da corrupção, ele, a meu ver, não tem também um projeto, porque ele acha que é uma questão moral. Eu vou resolver a corrupção combatendo as pessoas corruptas. A corrupção é uma questão institucional. Resolver a questão de política e dinheiro é uma questão que envolve mudança no sistema eleitoral, de financiamento. E fora esse tema, que o Bolsonaro tem uma agenda moral e não uma agenda institucional, ele não diz nada sobre a economia, como é que ele vai recuperar a economia brasileira. Então, o Moro é um personagem fabricado pela mídia, né, do ponto de vista político. Como juiz, ele teve a carreira dele, mas como político, ele é oco. E nesse ponto, eu acho ele pior que o Bolsonaro, se me desculpe. Acho que o Bolsonaro tem mais estofo que ele até. Embora o estofo seja ruim. Embora o estofo do Bolsonaro, a substância, eu não goste. Mas quando eu vejo o Moro, eu não vejo nada dentro. Lula representa, né, independentemente da ação política dele, uma questão muito fundamental. A identificação do brasileiro consigo mesmo. Né? A grande obra de Lula foi ter possibilitado o povo brasileiro se identificar consigo mesmo. Eu costumo dizer que Bolsonaro não seria possível sem Lula. Bolsonaro também é isso, de algum modo, distorcidamente. Né? Então, Lula ele fez muito bem ao país, não das políticas públicas, que ele mudou pouca coisa, né? Mas da figura simbólica dele. O lado negativo de Lula infelizmente, isso, é o desperdício do que poderia ter sido. Né? Lula sim poderia ter sido talvez o maior presidente da história desse país, com 85% de aprovação, não fez uma mudança estrutural. Lula não acredita em ideias. Lula fala o que cada plateia quer ouvir. Um minuto, Roberto. Ele vai botar o Meirelles de novo lá. Então, assim, o grande ponto negativo do Lula é a falta de compromisso com ideias. Né? E o Lula é uma pessoa programada para decepcionar o Zé Luiz, para decepcionar quem ainda acredita nele, como me decepcionou. Então, a genialidade, a vitalidade do povo brasileiro. O Lula é uma pessoa inteligente, mas ele não acredita no poder da transformação da sociedade. Né? Ele acredita nos conchavos, né? Ele acredita nos acordos, ele não mudou nada. Então, o Vargas, quando voltou, né, em 50, ele mudou muita coisa, ele aprendeu. O Lula não aprendeu nada. Agora, pela ordem invertida, Cristiano, prós e contras dos mais pré-candidatos, não só os colocados aqui, como se você quiser analisar de qualquer outro pré-candidato a presidente da República. O som, Cristiano, o áudio. Perdoe, retornei. Eu só queria inicialmente discordar do Roberto, no sentido que o Roberto constrói uma imagem de Moro reflexo de uma mídia que construiu isso aí dele. Moro, pouca participação que teve na vida política foi como ministro de Segurança Pública e se posicionou, ao contrário do que o Roberto disse, ele se posicionou sim. Ele deixou de ser ministro porque não quis negociar o comando na Polícia Federal. Então, só fazendo isso aqui, e a autocrítica que faço é que Moro tem pouca habilidade política, ele não está muito nesse mundo. Então, isso aí é o meu maior receio, porque é um mundo à parte, a política. Não adianta você achar que você é outside e você vai chegar lá como se fosse o salvador da pátria. Existe o Congresso Nacional, existem culturas enraigadas dentro da política brasileira, que não é só com o presidente da República, só um ditador para romper esse ciclo. Então, Bolsonaro se arvorou como um ditador, não conseguiu dar o golpe agora em 7 de setembro. E foi esse um dos marcos que me levaram a romper de vez com a política de Bolsonaro. Então, só tecendo essa crítica aqui, essa discordância com a colocação do Roberto, eu vejo que a autocrítica, o que falta em Moro, talvez essa habilidade política de saber conduzir a coisa dentro de um cenário do contraditório, da política, da divergência de ideias, como a gente está colocando aqui hoje. Então, crítica que faço com
de antemão peço já antecipadamente a desculpa da Zé Luiz, mas o Lula é um corrupto. Ele é um corrupto, entendeu? Nada assim contra... Eu não busco vincular Lula à imagem do PT. O PT, há muito tempo, se identificou com o Lula. Lula é corrupto. Lula colocou todo o seu dinheiro de corrupção no patrimônio da sua esposa. A esposa dele morreu, a esposa dele hoje tem um inventário que remonta mais de 3 milhões de reais. A esposa dele era uma dona de casa. Então, Lula é um corrupto. E para mim, o PT erra demais em levantar o nome de Lula, porque vai bem nas pesquisas. Ele é um corrupto e nada vai tirar isso da biografia dele. Ele se envolveu nisso aí. Foram milhões que a Odebrecht devolveu aos cofres públicos, confessando. Todo mundo sabe disso. Foram palestras que ele fez e ninguém viu ele palestrando e recebeu uma fortuna da Odebrecht. Isso aí foi um esquema de lavagem. Então, eu acho que é um erro histórico do PT insistir na candidatura de Lula. Eu vejo até que o PT às vezes é reticente, insiste mais porque ele vai bem nas pesquisas, e essa crítica que eu faço severa a Lula. Eu acho que é um grande erro, e teve uma participante aqui do grupo, a Luísa, até perguntou a Silvana Venan, não, desculpa, não foi a Silvana não, foi um outro participante que depois eu vou resgatar o nome dele, perguntou se em caso do segundo turno, Lula e Bolsonaro, em todos os defeitos de Bolsonaro, eu vou com Bolsonaro. Eu vou com Bolsonaro, que nada tirará de mim essa imagem gravada que tem de Lula como um corrupto. Um cara que tinha tudo, como o Roberto colocou, para ser um dos maiores líderes. Lembra-se bem que Obama, presidente Obama, colocou ele, chamou ele, você é o cara nos Estados Unidos. Ele era o cara, ele foi o cara. Só que o cara virou um ladrão. Como o Sérgio Cabral também já foi o cara. O Sérgio Cabral é um ladrão. Desculpa a expressão, não tem aqui como se falar de uma forma mais suave, tem que falar o popular, que o povo entenda, a gente está falando aqui com o grande povo, então a gente tem que colocar isso. Então a crítica que eu faço ao PT e Lula é isso aí. A crítica que eu faço a Bolsonaro. Bolsonaro, já quase apanhei, né, de grupo aqui de bolsonaristas, quando eu falei que o Bolsonaro abandonou o bolsonarismo. Ele abandonou o bolsonarismo. Bolsonaro não é mais aquele candidato lá atrás. Ele pegou classes, digamos assim, partes da sociedade que tinham alguns anseios. Por exemplo, a corrente armamentista. A corrente armamentista não é feita de cristãos, não. Ele quer andar armado porque se o bandido ou a outra pessoa contrapõe ele quer matar. Isso não é princípio cristão. Aí Bolsonaro pega esse nicho armamentista, pega aquele nicho cristão que se sentia muito atingido por uma política de ideologia de gênero, que eu não concordo. Vou receber críticas, mas eu acho que a gente tem que ser franco. Um minuto, Cristiano. Eu acho que menino nasce menino, menina nasce menina, não tem maturidade para decidir, você vai decidir o sexo que você quer. Isso fere pelo menos, os meus princípios cristãos. Sou cristão. Se a pessoa lá na frente, adulta, resolver trilhar o caminho, eu gosto de menina, ou assim, que seja, eu sou homossexual, eu sou gay, ok, vamos respeitar, é dever até cristão respeitar. Então, eu poderia tecer várias críticas aqui e até justificando por que o não está caminhando com o Bolsonaro nesse momento, porque acredito que o Bolsonaro abandonou o bolsonarismo. E a crítica que faço muito forte ao PT em insistir no nome de Lula e Ciro, por sua vez. Eu fiquei impressionado com a imaturidade de Ciro. Ciro, diante dessa decisão do Congresso de colocar seu nome, retirar, suspender, eu nunca vi uma suspensão de pré-candidatura, entendeu? Então, essas críticas aqui, me perdoe a acidez dos comentários, mas eu acho que eu tenho que ser franco e externar de fato o que eu estou sentindo. Obrigado, Cristiano. Buchaú, prós e contras dos demais pré-candidatos que representados ou de qualquer outro pré-candidato a presidente da República que você desejar fazer. Vou começar aqui pelo Ciro. A gente precisa tomar o cuidado de não confundir as nossas propostas, de nós, debatedores, com as propostas do candidato. O Roberto tem excelentes propostas, mas são as propostas do Ciro? Quando o Ciro foi candidato a presidente, a proposta dele para a economia era tirar o povo do SPC, do Serasa. Então, é preciso tomar esse cuidado.
O Ciro tem boas qualidades, ele foi ministro do Itamar Franco, do Collor, se não me engano também. Ele tem uma experiência, uma expertise política que eu acho importante para um cargo político. Eu não acho que um outsider completo deveria ocupar a cadeira presidencial, porque chegando lá ele não consegue desenvolver projeto nenhum, ele não consegue se relacionar, ele não consegue entender a cultura política, que é completamente diferente de qualquer cultura de empresa privada, de qualquer outra instituição. Mesmo que seja o judiciário, que é um poder público, ele tem uma cultura completamente diferente. E não necessariamente por ser um bom juiz, vai ser um bom político. Isso é muito diferente. E o Ciro tem essas credenciais de ser um bom político. Tem um histórico político, tem o histórico de debates, tem o histórico de participação em eleições, tem um histórico de governos, ele tem um histórico de entender como a coisa funciona e, se tivesse as ideias corretas, fazê-las acontecer. Teria a possibilidade de fazê-las acontecer. Mas eu não acredito que tenha. E o Ciro tem também o problema do destemperamento emocional. Em várias ocasiões, o Ciro já protagonizou cenas ruins de destempero, que é também um defeito do Bolsonaro. O Sérgio Moro. O Sérgio Moro devia ter continuado sendo juiz. Eu acho que foi um grande erro o Bolsonaro tê-lo nomeado ministro, e foi um grande erro do Moro ter aceitado ser ministro e deixado de ser juiz. Eu acho que, na relação dos dois, acho que o maior arrependimento de ambos deveria estar nisso. O Bolsonaro de tê-lo convidado, ele de ter aceitado. O Sérgio Moro deveria ter continuado lá em Curitiba, no judiciário, que era onde ele entendia, onde ele transitava bem, onde ele conseguia ter bons resultados. Foi o que o projetou mundialmente. E uma vez na política, a biografia do Sérgio Moro foi esfarelada. Sérgio Moro, uma vez político, perdeu credibilidade, perdeu a capacidade das palestras, tentaram aí numa manobra até de certa covardia, impediu de advogar, ele perdeu muito mais que ganhou. E o Lula? O Lula deveria seguir o exemplo dos ex-presidentes americanos e respeitar um instituto que, na verdade, no Brasil não existe, da ex-presidência. De colocar-se como ex-presidente e manter-se fora da política eleitoral. Dos nossos ex-presidentes, o único que teve não digo decência, mas a capacidade de entender isso e se colocar dessa forma foi o Fernando Henrique. Saiu da presidência, se mantém fora da política eleitoral, se mantém ativo no PSDB, na política partidária, mas fora da política eleitoral. Como os ex-presidentes americanos acabam fazendo. Continuam ativos mundialmente, continuam sendo grandes políticos, mas fora da política eleitoral. Isso precisa ser criado no Brasil, essa ideia, esse conceito. Uma vez tendo dado o seu contributo, saia, abre espaço, permita renovação. Essa permanência eterna impede renovação, inclusive nos quadros do próprio PT, que fora Lula não tem um candidato, não constrói candidaturas pela impossibilidade de fazê-lo, pelo espírito autocrático do Lula de dominar o PT. E a autocracia, ela não é só... você não tem um governo violento só pela violência física, você tem um governo violento pela violência financeira, e o PT acaba fazendo um pouco das duas coisas. A ameaça que é o MST, as invasões de prédios públicos, o piquete na porta dos adversários, também a violência financeira quando você compra adversários, compra outros partidos, e impede a efervescência política, algo que nós vemos também aqui na nossa cidade. Os partidos cooptados e as correntes políticas não se desenvolvem, não se moldam. Um minuto ainda, Alexandre. E, apesar do Lula ter tido um mandato com alguns benefícios, eu coloco esses benefícios muito mais na conta de uma grande efervescência internacional, uma liquidez enorme,
uma herança que ele recebeu de reformas do governo Fernando Henrique, de reformas que iriam no contrário do que o Lula dizia que ia fazer, e que, por sorte, não fez, porque se o Lula faz o que ele dizia sempre que iria fazer, nós teríamos tido um grande desastre, ainda maior do que foi depois o resultado que a gente teve com o governo Dilma, com a nova matriz econômica. Lula respeitou o tripé econômico, o Lula respeitou as metas de inflação, isso foi extremamente importante. Surgiu uma onda internacional muito positiva, diferente do que a gente vive hoje, e liderar nos próximos anos, no curto prazo. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Para encerrar esse terceiro bloco, partimos para as despedidas. Estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. Eu não falei. Não, para encerrar e partindo para as despedidas, José Luiz Fernando da Cruz. Desculpa. Bem, sobre o Bolsonaro, eu me sinto contemplado, particularmente com o que o Roberto e o Cristiano falaram, só reforçar que a questão pior sobre o Bolsonaro é que ele trouxe para o protagonismo o que há de pior em termos de caráter, de ideologia, de comportamento, de conduta e de valores na sociedade brasileira e no povo brasileiro. Em termos de violência, em termos de preconceito, em termos de discriminação e de predação à vida, predação à liberdade de escolha, da diversidade cultural, de gênero, de raça, questão ambiental, na saúde. Então, eu acho que é importante no Brasil, nós vamos avançar na democracia para separar a extrema-direita da direita. Como até agora os Estados Unidos, o governador da Virgínia, que foi eleito agora, foi apoiado pelo Trump, mas não mencionou Trump, porque Trump é uma extrema-direita que é complicado, mas tem que jogar ele no gueto, como a Europa separou o partido de extrema-direita de direita, porque a extrema-direita começou a atrapalhar a direita. E Bolsonaro é esse que tem que ser jogado no gueto, aí, talvez dos 10% dessa extrema-direita violenta. Então, e nesse sentido eu não vejo nada positivo nele, a não ser o que o Roberto falou e que eu falei também no início. Ele deu voz e institucionalidade ao conservadorismo que existia no Brasil, só que aí está misturado, tem que separar. O Moro, eu lamento dizer, Cristiano, mas eu acho, como talvez até você tenha colocado de uma forma mais branda, né, mas politicamente, como figura política, eu acho ele, eu diria assim, amorfo, inodoro e incolor, né? Como se fosse uma pessoa transparente e vazia em termos políticos. Não tenho o que dizer, né? O Ciro é do campo, o Ciro é do campo da esquerda, o Ciro é do campo do antifascismo, o Ciro tem boas ideias na economia, o Ciro faz parte do campo que tem que se juntar para enfrentar o fascismo e a tirania e a ditadura. Fechou o microfone. Eu desliguei aqui para pedir para baixar a voz aqui. Enfim, o Ciro é desse campo, é um campo amplo. O Lula, o que ele representa, eu já falei na primeira fala e todos colocaram muito bem, e quais são as limitações e os problemas. Eu concordo inteiramente, eu tenho sérias críticas ao PT, mas eu tenho crítica ao partidarismo brasileiro. Ele é eleitoreiro sempre. Aí quando chega no governo, ele abre mão de suas propostas, seus programas. Você vê, por exemplo, a Europa, um primeiro-ministro cai se ele sai fora do programa pelo qual foi eleito. Há um voto de desconfiança e ele cai, porque ele é eleito em cima de um programa, ele faz aliança em cima do programa. A geringonça portuguesa, que é a coalizão que vai da esquerda à centro-direita, está funcionando porque todos os partidos mantêm a independência, inclusive o Partido Comunista, mas no governo eles seguem o pacto programático que eles fizeram. Isso aí, de novo, como eu disse, nós ainda não somos uma democracia madura nisso, então o PT também pecou, inclusive abandonou as ruas, abandonou os segmentos populares, colocou dentro do governo e colocou todo mundo como instrumento eleitoreiro. Tem liderança, sim. Nós temos o Haddad, por exemplo, que se não fosse as fake news e a reunião das instituições no pacto anti-PT, provavelmente o Haddad poderia ter sido eleito, mas eu acho que foi bom para
democracia e para a história brasileira, o Bolsonaro ter sido eleito, como o Roberto falou no início, porque agora nós sabemos a nossa cara. Ainda falta saber muito mais. Ainda falta descobrir, por exemplo, que as nossas instituições, elas não estão funcionando normalmente, como se diz, elas são orquestradas. Elas foram orquestradas na campanha anti-PT e elas hoje ainda são orquestradas em termos dessa pluralidade. Eu vou dar 3 exemplos de vivência que eu tive. Eu morei um tempo na França, passei um bom tempo na Argentina e passei um bom tempo no México. E eu descobri, veja bem, eu mesmo, de esquerda e crítica, eu descobri os limites das nossas instituições, principalmente da nossa mídia, quando eu vi nas televisões momentos de greve, momentos de radicalização, debates nas televisões, desde o cara ali na mesa sentado, desde o ativista... Um minuto, professor. Que botou fogo no banco, até o policial militar que prendeu ele na mesa de debate. As nossas televisões não fazem isso que você está fazendo aqui, Aloysio. Colocar todas as posições o tempo todo. Cada problema candente, local, nacional, regional, tem que botar na mesa todos. Aquele cara que foi para a rua, mascarado, tem que estar na mesa defendendo suas ideias. Ele não vem se ele não quiser. Então, é essa que é a questão. A nossa democracia precisa avançar muito. E na economia, realmente o Lula foi limitado, concordo com o Roberto, mas aí é o que eu falei, porque isso tem que se aliar mais com a sociedade, com os setores da sociedade que vão empurrar o governo para enfrentar grandes questões nossas, que são, em resumo, imposto de renda progressivo, que é o mais regressivo do mundo, não respeitar a radicalidade desse ajuste fiscal, que só foi possível o PAC quando separou investimento de ajuste fiscal, e uma distribuição radical da riqueza. E uma reforma agrária também legitimada, porque o mundo inteiro fez reforma agrária, e aqui reforma agrária é coisa de desordem, de atentado à democracia. Estados Unidos fez, a Inglaterra fez, a França fez, a Itália fez, e lá não foi considerado atentado à democracia. Em suma, o que eu acho mais grave em termos das candidaturas é colocarem que PT e Lula é uma ameaça à democracia. A gente está muito longe da democracia. Nesse sentido, eu considero que tanto Lula como o PT têm limites. Eu quero mais do que o PT e o Lula. Muito bom. Bom, Aloysio, fechamos. Parece que começou o primeiro bloco agora. Sinceramente, estou com a sensação de que o programa ainda está começando, porque o debate... E aí, é uma opinião minha, claro, os ouvintes que vão avaliar e estão participando aqui também no mesmo nível que os debatedores. Dá um escorregadinho ali ou outra que vai do lado da paixão, aí aquela coisa. Mas olha, sinceramente, eu tenho a sensação, e até pode parecer assim, meio que arrogante, mas não é não. Que a gente cumpriu aqui o nosso compromisso, meu caro Luiz, de levar essa mesa, esse debate aí, essas ideias, somente no confronto das ideias, de pensamentos, de coisas que vão fazer, quem sabe, o país, a nossa região, a nossa cidade crescerem de forma ordenada e organizada do jeito que a gente tanto sonha. Eu vou fazer aqui o agradecimento a vocês e depois o Aloysio também o fará, né? Mas eu volto aqui na mesma ordem e começo por você, meu caro Zé Luiz Viana, agradecendo muito aí, hoje em especial, a sua participação, conforme você já contou, mesmo que fora da cidade aqui, com problemas de saúde na família. Quero agradecer muito aqui a sua presença, muito enriquecedora a sua participação. Espero que os ouvintes e que todos os debatedores tenham entendido assim também. Muito obrigado por nos emprestar esse conhecimento aí. Eu que agradeço o convite de vocês, agradeço ao Roberto, ao Alexandre, ao Cristiano a oportunidade, agradeço as críticas que fizeram. Eu anotei, eu sempre reflito, a gente na academia tem isso, né, Roberto? A gente tem por obrigação se distanciar, se colocar da forma mais objetiva possível, para inclusive se ver criticamente. Então eu vou sair daqui pensando nas críticas que vocês fizeram, mas como eu falei com vocês, agora no final tenho críticas ao PT, tenho críticas ao Lula, só que eu vou para o outro lado. Acho que a gente tem que avançar mais. Por exemplo, a gente tem que... Os privilégios que na reforma previdenciária foram mantidos para o judiciário, para o legislativo e para os militares, viu, Cristiano? É insustentável com a crise brasileira. Quer dizer, aí não se mexe onde
se vaza mais, né? Assim como a concentração de renda. Foi o maior número de bilionários no Brasil e no mundo, cresceu nessa crise. Então tem algo errado aí, entendeu? Então não é dar esmola para pobre, é colocar isso como direito, entendeu? Então política de redistribuição de renda tem que ser constitucional e um direito como é na Europa. Não é uma esmola e nem é emergencial, nem é temporário. Tá? E sair dessa economia reprimarizada em que voltamos a ser exportador de commodities primários, como disse o Roberto, e abandonamos a nossa industrialização. E o PT também cedeu a isso, e o Lula cedeu a isso também. Muito obrigado a vocês, Alexandre, Cristiano, Roberto, pela contribuição de vocês à minha reflexão. Alexandre Buchaú, muito obrigado também por nos emprestar o seu conhecimento, sua posição, né, suas colocações aqui nesse debate, que entendo ter sido extremamente produtivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nogueira, e agradeço muito a oportunidade de participar e de ouvir pessoas que têm um conhecimento vastíssimo. Doutor Roberto, doutor Zé Luiz, doutor Cristiano Sampaio, o Cláudio Aloysio. Seria ótimo até que a gente pudesse estender isso, quem sabe num quibe, para não ficar só no café. E porque é ótimo ouvir vocês e realmente refletir, pensar a respeito das nossas próprias posições que precisam ser mudadas. Quem pensa, muda. Quem não pensa, se mantém estático, segurando uma posição só. Nossa democracia precisa amadurecer, nossos partidos precisam amadurecer, nossas instituições precisam amadurecer. Espero que com o acirramento, com a aproximação da eleição, a polarização política não transforme a eleição numa coisa desastrosa e que nós tenhamos cada vez mais os debates e as participações políticas caminhando nesse sentido. O doutor José Luiz expôs. Muito obrigado. Valeu, não desconecta não, continue aí, o professor José Luiz também, mais um minutinho, que eu ainda vou trazer o Aloysio para fazer o fechamento, naturalmente para falar com vocês. Cristiano Sampaio, que prazer recebê-lo aqui a primeira vez, mesmo que de virtual, mas que outras, né, oportunidades o senhor possa estar aqui conosco. Muito obrigado por tudo. Cláudio, eu que agradeço o convite, uma oportunidade excepcional. Aloysio, você, Nogueira, ter essa mente aberta de chamar todos para o diálogo, esse debate muito, muito produtivo para a democracia. A gente tem que divergir de ideias, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, e como o Alexandre mesmo colocou, a gente tem que estar aberto sempre às críticas. E eu até, da minha participação no bloco anterior, engasguei um pouco, porque me senti até constrangido quando falei de Lula com o professor Zé Luiz, pessoa que eu tenho o maior respeito, mas eu, sinceramente, eu falo com coração de decepção, porque já trabalhei em campanha para Lula, já comprei aqueles pinzinhos de campanha para Lula e foi uma das maiores decepções que eu tive, foi com Lula. Então, às vezes eu falo assim, parece até com um certo ressentimento de uma pessoa traída, mas é assim que me sinto em relação a Lula. Acho que ele tinha tudo para ser um dos maiores líderes mundiais, com um momento na história ele chegou a se posicionar assim. E hoje se transformou nessa figura que nos envergonha. Então, eu peço aqui mais uma vez desculpa, professor José Luiz, mas acho que também o senhor tem a maturidade excepcional para saber que são críticas, e aqui é bom a gente ouvir críticas. Todos se posicionaram muito bem, o Roberto, muito sabiamente, defendendo o Ciro, Alexandre, muito coerente, defendendo com os valores cristãos, que eu comungo também. Então, foi muito bom participar, foi a primeira vez e que seja de muitas. Estou aqui à disposição, que puder colaborar nesse debate. E, novamente, agradeço ao Grupo Folha, ao Aloysio e ao Cláudio Nogueira. Muito bom, obrigado. E, Roberto Dutra, agradecer, né, a sua presença, claro, evidentemente, só pedir uma gentileza. Vou me dar o endereço do cabeleireiro aí, por gentileza. Eu vou te dar, mas ele nem sempre corta do mesmo jeito. Ele ainda não desenvolveu um padrão assim. Não, porque justamente eu não queria cortar o cabelo com ele. Eu só queria dar uma coça nele. Mas tudo bem. Estou brincando, Roberto. Obrigado. Né? Muito bom ter a sua companhia aqui. Muito bom ter, claro, né, mentes brilhantes e abertas assim como a sua também e a dos demais. Obrigado, desculpa a brincadeira. Eu agradeço muito, foi uma manhã de muito proveito, de todas as vezes que eu participei desse programa aqui,
confesso que hoje, do meu ponto de vista, foi a mais interessante, que me deu mais prazer, justamente pela possibilidade rara hoje em dia de conversar, né, com pessoas civilizadas, inteligentes, que defendem o seu ponto de vista, com contundência, com sentimento, porque a gente não tem como tirar o sentimento da política, né, mas sem agressão, sem ódio. Eu acho que todos nós sentimos um pouco vontade de ter um ambiente, né, sem agressão, mas também um ambiente onde a gente possa conversar. Eu acho que hoje foi um exercício muito bom, né? Todo mundo falou com sinceridade o que queria, né? Respeitando as posições do outro. Então, eu só tenho a agradecer, cumprimentar Zé Luiz, Cristiano, Alexandre, um prazer de poder conversar com o Cristiano e Alexandre, que eu não conhecia ainda, reencontrar Zé Luiz, e agradecer a Folha, a Luiz, o Cláudio, por esse excelente debate. Muito bom, muito bom. Aloysio, agora eu deixo com você aí para fazer o seu fechamento também aí com os nossos convidados, por favor. Obrigado, Cláudio. Só me resta agradecer aí na ordem do primeiro bloco, a ordem das pesquisas, a Quaest, a Poder Data, ao Zé Luiz Viana, que eu tenho uma profunda admiração, e aqui peço, mas me desculpe para sair do papel que se pretende imparcial do jornalista, para admitir isso, desde muito novo. Uma das pessoas em Campos que influenciou meu pensamento, embora não concorde com tudo, mas eu acho que Zé Luiz é uma das pessoas, além de ser um grande intelectual, uma das pessoas de expressão mais elegante que eu já conheci na vida. Agradecer ao Buchaú, um conservador genuíno, um conservador que deveria servir de parâmetro ao pensamento conservador no Brasil, que se faz a partir de leitura, se faz a partir do contraste entre ideias. Ao Cristiano, que eu conheci aqui nesse programa, a gente fala com ele, logicamente, por telefone para agendar. Agradecer a sua participação. Eu acho que a gente só cresce mesmo na diversidade de pensamento. Acho que a Lava Jato tem sim virtudes e tem sim críticas, tem que ser levantada sempre, né? E ao Roberto, eu reputo aí, né, nessa geração posterior a mim, eu estou com 49, o Roberto é um pouco mais novo, é um dos bons intelectuais de Campos, né? Mantém essa tradição, aberta por Zé Luiz, por Arthur Sofiati, né? Acho que o Roberto, entre vários outros, né, que eu poderia citar aqui, Jorge Gomes Coutinho, o Fabrício, o Maciel, que levanta essa bandeira e não deixa o peteco cair dessa cidade que, graças a Deus, se tornou um polo universitário. Eu acho que um pequeno exemplo, né, foi falado muito de cristianismo aqui, né, é um grão de mostarda, para usar uma metáfora cristã, do que pode ser o debate entre ideias contrárias nesse país, né? Eu acho que mais do que qualquer outra questão que a gente conversou aqui, embora a questão econômica seja a principal, a gente está atolado nessa bipolaridade acéfala desde 2014. E a gente só vai se reerguer enquanto país, sobretudo enquanto nação, enquanto sair dela. Eu acho que, dentro desse esforço que é necessário, esse programa aqui, repito, é um pequeno grão de mostarda, né, na metáfora cristã, para que isso aconteça. Agradecer demais a participação de vocês. Para ser justo aqui, lembrar que a pergunta ao qual o Cristiano se referiu foi feita pelo Fernando Loureiro, ex-secretário municipal, no grupo. E o Bolsa Escola, também, agora não me lembro por quem, eu não notei quem falou do Bolsa Escola. Foi sim, né, que gerou Bolsa Família. Né, começou sendo o governo Fernando Henrique, ali no final do governo, dos 8 anos do governo Fernando Henrique. Acho que a Ruth Cardoso de Mello precisa ser lembrada, que tem um papel fundamental nisso, mas começou antes no governo do PT, em Brasília, com o Cristóvão Buarque. Essa é a origem do Bolsa Família. Tem que ser levantada e devidamente, né? Dar César o que é de César. Perdão. Não, e que ele contou aqui que depois originou o Bolsa Família, Bolsa Família, né? O próprio Cristóvão contou aqui nesse programa. Luiz, foi paralelamente o Cristóvão Buarque, sejamos justos, o prefeito do PSDB de Campinas com Bolsa Escola também. Eles juntos foram, vamos dizer assim, os inspiradores do Bolsa Família.
que ampliando, era um programa do Banco Mundial. O Banco Mundial tinha, e os dois pegaram isso, trouxeram no Brasil, né? Enfim. Então, boa ideia não tem pai, boa ideia tem que ser seguida. E tem, sobretudo, que verá programa de Estado, não de governo. Né? É isso, agradecer demais, agradecer aos ouvintes, telespectadores. Muito obrigado. Lembrar que amanhã, meu caro Aloysio, são 9h01, teremos a Folha impressa, vem a repercussão também desse painel de hoje, naturalmente, desse debate. Resumido esse painel, esse debate fica resumido numa página, numa entrevista da Folha da Manhã, impressa de amanhã. Amanhã, a Folha, a partir logo das primeiras horas aí já da manhã, nas bancas e também nas casas dos assinantes. São 9h02, eu te agradeço, Aloysio, aí pela excelente semana. Vamos fechar por aqui o programa e mais uma vez agradecer também aos nossos ouvintes. Pois não, Aloysio? Mais uma coisa? Por favor. A democracia é uma coisa muito necessária. Na camisa do Fluminense, pelo amor de Deus, né? Eu não posso falar, estão confirmando a nossa fama de freguês de vocês. Não, foi, mas foi uma coincidência. Não perde a piada. Aquela história, né, gente? Foi a coincidência da madrugada. Eu acordo cedo e a primeira que eu peguei foi essa. Acho que eu peguei a do campeão. Aí tá bom. Bom, gente. O chefe, como bom flamenguista, é democrata, né? Porque nós flamenguistas aceitamos isso. Porque ele tá lá longe, né? Não, Zé, e seu amigo, meu pai, Aloysio Barbosa, eu confesso, que chegou a brigar por causa de futebol, e nos dois últimos anos de vida dele, pelo menos, quando eu via Fla-Flu com ele, eu torci pro Fluminense, por conta dele. Em homenagem ao seu pai, que bom, homenagem. Seu pai foi um ídolo para mim, uma figura marcante, histórica, e você está na trilha do seu pai com esse exemplo de democracia. Eu sempre te falei isso, quero falar aqui publicamente. Você é um democrata exemplar, por abrir espaço na mídia para algo que não se faz no Brasil todo, não, viu? Esse tipo de convivência, você administra os extremos, Eu não queria ficar no seu lugar, mas é esse o democrata que nós precisamos. Com menção aí ao seu Aloysio, ele não gostava de rádio, ele não tinha, evidentemente, que a mesma paixão pelo rádio que ele tinha pela escrita, né? Evidente, é claro isso, mas com certeza ele estaria muito feliz de ver a sua emissora hoje promovendo assim essa linha de raciocínio tão ampla e aberta, né, conforme está aqui exemplarmente hoje. Bom, mas, Aloysio, então, muito obrigado, bom dia, bom final de semana e bom descanso também para você. Um abraço, gente, obrigado. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Um abraço aí, obrigado, Alexandre. Valeu, obrigado, Cristiano, obrigado, professor Zé Luiz, melhoras aí, né, pro seu ente aí, para todos. E se cuidem todos. São 9h04, este foi o Folha no Ar, primeira edição de hoje, sexta-feira, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano.